Está gravando. Então, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui na segunda etapa da nossa aula do dia 19 de maio, né? A primeira etapa foi usada para analisar, revisar todas as questões de prova, todas as questões pertinentes às atividades postadas no Moodle ao longo desse primeiro bimestre, né? E conforme foi avisado aí no início dessa aula, essa primeira etapa não foi gravada, tendo em vista que a gente estava comentando questões, né? E também questões de prova, que são informações sigilosas, né? Então, para evitar qualquer problema, essa aula, a primeira etapa da aula não foi gravada. Nós estamos agora iniciando essa segunda etapa da aula e nós vamos trabalhar agora as informações pertinentes ao trabalho semestral, né? As informações pertinentes ao trabalho semestral. E aí eu peço a participação de todos para a gente poder deixar esse trabalho semestral já bastante organizado para quando chegar o momento da sua apresentação. Bom, pessoal, olha só, esse trabalho semestral, ele vai ser feito com base no livro O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fielder, né? Eu passei para vocês, eu disponibilizei para vocês esse livro no começo do semestre, lá naquele site do migre.me. Então, se vocês entrarem no site do migre.me, vocês vão ter acesso a esse livro, O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lon Fielder. É um livro relativamente pequeno, né, em torno de umas 30 páginas aí. Ele não tem uma história muito complexa, né? Ele não tem uma história muito complexa, o que não quer dizer que ele não seja muito complexo, muito completo aí em matéria de direito, né? E para não dar muito spoiler, né, vou contar a história bem rapidinho, né? E depois, vocês lendo esse livro, vocês vão ter oportunidade de verificar essa história aí. É uma história hipotética em que alguns mineiros eles ficam presos dentro de uma determinada mina, né? E eles não conseguem sair dessa mina por um longo período de tempo. E, em razão disso, necessidades até fisiológicas aí, eles cometem um fato que é tipificado como crime, E aí eles são resgatados e descobre-se que eles praticaram esse fato que é tipificado como crime, e eles são, então, processados e julgados por esse fato, e esse processo vai subindo nas instâncias judiciárias, né, até chegar na última instância daquele determinado estado, daquele determinado país, daquele determinado poder judiciário. É que uma observação importante, pessoal. O autor, Lon Fielder, ele deixa claro que não é um estado existente, né? É um estado hipotético, uma situação hipotética. Então, não adianta nada tentar resolver o caso aplicando as leis brasileiras, porque não é o estado brasileiro, é, na verdade, um estado hipotético. O importante é a gente tentar raciocinar segundo os argumentos apresentados aí. E esse caso, esse processo, então, ele chega na última instância do Poder Judiciário hipotético e ele vai ser julgado, então, pelos juízes desse tribunal de última instância desse determinado estado hipotético. E o livro, ele é composto pelos votos de cada um desses juízes. E o que a gente vai fazer, então, no nosso trabalho semestral, é a análise desses votos. E de que forma que a gente vai fazer a análise desses votos, desses julgados aí pelos juízes desse tribunal hipotético? Com base nas 4 principais teorias contemporâneas do direito, que é o que a gente vai estudar agora no nosso segundo semestre do curso. E quais são elas? A primeira teoria é o direito natural, a segunda teoria é o direito positivo, a terceira teoria é o realismo jurídico e a quarta teoria é o neopositivismo, também chamado de pós-positivismo. Então, naturalismo, positivismo, realismo jurídico, neopositivismo e pós-positivismo.
E esses votos, eles acabam seguindo uma dessas teorias, né? Importante, não existe um voto puro, não existe um voto puro, um voto que adote exclusivamente uma dessa teoria. Porém, os votos acabam seguindo essas teorias aí, né? Como um norte, né? Então, cada voto ele acaba escolhendo uma dessas teorias e ele vai seguir principalmente essa teoria escolhida. Não é um voto puro, não vai seguir só essa teoria, mas vai ter uma teoria principal aí. Então, vai ter um voto que vai seguir mais o naturalismo, vai ter um segundo voto, né, um outro voto que vai seguir mais o positivismo, um outro voto que vai seguir mais o realismo jurídico, né, e outros votos que vão seguir mais o neopositivismo aí. Não é exclusivo, não é voto puro, mas os votos vão priorizar uma teoria, né, em detrimento da outra aí. E a gente vai analisar, então, esses votos com a ótica, com o enfoque dessas determinadas teorias aí. Bom, e como que a gente vai fazer isso? Através de um seminário, Então, nos anos anteriores, claro, esse seminário foi presencial, a gente fez em sala de aula, né? E aí os grupos apresentaram o trabalho lá na frente, de forma oral aí. Como nós não estamos em aulas presenciais, a gente está em trabalho remoto emergencial, em razão da pandemia do coronavírus, nós vamos transferir a apresentação desse seminário da sala de aula para o ambiente virtual do Microsoft Teams. Então, a apresentação desse trabalho vai ser através, então, desse ambiente virtual aqui, que é o Microsoft Teams, né? Vai ser uma experiência nova, né? Nós estamos todos sendo cobaias aí, em razão dessa situação excepcional em que nós vivemos, mas eu acredito que pela sistematização e pelo trabalho que a gente está desenvolvendo aí no Microsoft Teams, todo mundo vai estar perito aí no Microsoft Teams até o momento da apresentação desse seminário. Então, eu acredito que será possível que façamos esse seminário através do Microsoft Teams, né, de forma virtual. Bom, pessoal, com isso, vocês percebem que não é um trabalho tão simples, é um trabalho mais complexo, e é por isso que eu já estou falando desse trabalho nesse momento do curso, né, dia 19 de maio, para que dê tempo, então, para vocês prepararem e desenvolverem e apresentarem esse trabalho lá no final do semestre. Eu vou pedir para vocês, né, para tentarem deixar esse trabalho já bastante pronto ou até concluído para o meio aí de junho, né, no máximo até o meio de junho. E, portanto, vocês têm aí um mês para a realização desse trabalho aí. Eu não vou marcar a data final aí de apresentação desse trabalho, por enquanto, porque a gente está vendo aí que o calendário está mudando bastante. Não o calendário da Unijares, pelo contrário, né? A Unijares está se adaptando muito bem aí às necessidades que vão surgindo. Mas o próprio calendário escolar do governo, né? Com novos decretos, novas resoluções, né? Então fica temerário a gente marcar a data da apresentação já. Mas ela não deve passar aí do meio de junho. Então, por favor, deixem o trabalho pronto para até o meio de junho, e aí, né, conforme for desenvolvendo o calendário, novas resoluções escolares forem surgindo, a gente define a data certinho, né? Mas já vão fazendo, porque se deixar esse trabalho para a última hora, não é possível fazer, não é possível concluir, né? Então, fica aí, por favor, o pedido, façam esse trabalho, né, deixem ele pronto até o meio de junho. Né? Um mês para fazer o trabalho, eu acredito que seja suficiente. Bom, pessoal, e a gente precisa, então, agora, dividir a turma em grupos, para poder definir o tema de cada um desses grupos, né? E todo mundo, então, possa saber o que, de fato, vai precisar estudar, preparar aí, né? E eu montei aqui uma tabelinha, e eu vou compartilhar com vocês essa tabelinha, para a gente já ir marcando o nome dos integrantes do grupo,
né, e, consequentemente, o que cada grupo vai ter que trabalhar. Bom, a gente vai dividir esse trabalho em 4 grandes temas, né, correspondentes a cada uma das teorias contemporâneas do direito. Então, o justnaturalismo, né, o justpositivismo, o realismo jurídico e o neopositivismo. Pessoal, desculpa, né? Bom, vamos voltar aqui. E o neopositivismo. Bom, e cada um desses temas, né, cada uma dessas teorias contemporâneas, ela vai ser dividida em grupo expositor, grupo acusador, grupo defensor e grupo julgador. O que vai fazer cada um dos grupos? Olha só, o grupo expositor, ele vai expor as bases teóricas daquela determinada teoria. Então, o grupo expositor do justnaturalismo vai expor o que é o justnaturalismo, né, a origem histórica e os pressupostos básicos do justnaturalismo. O grupo expositor do justpositivismo, a mesma coisa. O grupo expositor do realismo jurídico, a mesma coisa. E o grupo expositor do neopositivismo, a mesma coisa. Expor, então, as bases teóricas. Bom, e aí, depois da apresentação do grupo expositor, vai entrar em cena o grupo acusador. E o que o grupo acusador vai fazer? O grupo acusador vai acusar esses mineiros que cometeram um delito dentro da mina aí, para que eles sejam condenados pelo delito, né, sejam apenados pelo delito que eles cometeram. Então, o grupo acusador vai fazer a acusação. Agora, importante, essa acusação não é uma acusação livre. Por quê? O grupo acusador do justnaturalismo, ele vai ter que fazer a acusação segundo os ditames do justnaturalismo. O grupo acusador do justpositivismo, ele vai ter que fazer a acusação segundo os ditames do justpositivismo. O grupo acusador do realismo jurídico vai ter que fazer essa acusação segundo os ditames do realismo jurídico. E o grupo acusador do neopositivismo, claro, vai ter que fazer a acusação segundo o neopositivismo. E aí o grupo acusador, então, vai fazer a sua acusação. E depois que o grupo acusador terminou, vai entrar, então, né, vai apresentar, então, o grupo defensor. E aí o grupo defensor, ele vai fazer a defesa desses mineiros para que eles sejam absolvidos do crime, né, que eles, em tese, cometeram, com base também em cada uma, né, e nas respectivas teorias contemporâneas do direito. Então, o grupo defensor do justnaturalismo vai defender os mineiros com base em ideias, com base nos ditames do justnaturalismo. O grupo defensor dos mineiros do justpositivismo vai defendê-los com base nas ideias, nos ditames do justpositivismo. O grupo defensor do realismo jurídico vai exercer a defesa, né, com base nas ideias e nos ditames do realismo jurídico. E o grupo defensor do neopositivismo vai apresentar a defesa com base nas ideias, né, e pressupostos do neopositivismo. E aí, ao final, vai vir um grupo julgador. E o grupo julgador, então, ele vai julgar, verificando se é caso de condenação dos mineiros com imposição de pena, se é caso de condenação dos mineiros sem imposição de pena. E vocês vão ver que no livro tem uma discussão muito grande a respeito dessa possibilidade de condenar e não impor pena, porque isso, em tese, poderia violar o princípio da separação de poderes, que vocês estão estudando com a professora Vânia, né? Ou então, o grupo julgador vai julgar e verificar se é caso de absolvição desses mineiros. Agora, veja só, o grupo julgador vai ter que dar o grupo julgador do justnaturalismo, ele vai ter que proferir a decisão, fundamentando a sua decisão também com base em ideias justnaturalistas, né? O grupo julgador do justpositivismo, ele vai ter que fundamentar suas ideias com base no justpositivismo,
e assim por diante para cada uma das teorias contemporâneas do direito. E uma coisa que eu vou pedir para todos os grupos aí é que quando eles forem expor, ou quando eles forem acusar, quando eles forem defender e quando eles forem julgar, dizer para a gente qual é o voto e de qual juiz que aquele grupo entende que melhor se adequa à teoria contemporânea que ele está seguindo e aos ideais que ele está seguindo aí, né? Vai falar, olha, minha teoria contemporânea é tal, uma das 4, e o voto que melhor se adequa à minha teoria contemporânea, que eu entendi que é mais adequado, que traz melhor as explicações da minha teoria contemporânea, é, por exemplo, o voto do juiz X, do juiz Trupani, por exemplo, né? Então, dizer qual é o voto que entende mais adequado, mais pertinente àquele determinado ideário aí. E, portanto, para conseguir fazer isso, vai ter que acabar lendo todos os votos. Não são muitos, né? O livro tem em torno de umas 30 páginas aí, mas tem que acabar lendo todos os votos, né? O voto, ele não vai falar expressamente ou literalmente, olha, eu, juiz Trupani, estou seguindo a teoria positivista. Eu, juiz fulano de tal, estou seguindo a teoria realista. Não, nada disso, né? Os votos, eles apresentam os argumentos e as decisões e caberá a nós, alunos, né, estudantes de direito, entender aquele voto, extrair as informações e adequar, né, encaixá-lo, na verdade, a uma dessas teorias contemporâneas aí, né? Então, para conseguir encaixar o voto na teoria contemporânea, vocês vão ter que analisar o voto e interpretar esse voto. Não é algo expresso, não é algo cara a crachá. E como eu disse para vocês, não existe voto puro sangue, né? Os votos têm uma teoria como norte, né, como principal, mas não é algo puro sangue, eles acabam trazendo elementos de outras teorias contemporâneas, sim. Mas é importante identificar o cerne, a teoria básica de cada um desses votos. Bom, pessoal, e como a exposição vai ser através do sistema Teams, né, no dia que a gente marcar, lá para o meio de junho aí, eu vou pedir para que toda a classe, todos os integrantes da turma e dos grupos entrem aqui na nossa sala, né, do Teams, né? Então, o dia que for marcado aí, eu vou pedir um esforço de vocês para que realmente estejam presentes aqui na sala virtual, para que a gente possa fazer esse trabalho, né, de uma vez só, com todos os integrantes participando. Então, claro, a gente entende imprevistos, mas vou colocar aqui que é obrigatória a presença de todos na sala virtual aqui, para a gente poder realizar esse trabalho, esse seminário. Bom, pessoal, e como que vai funcionar? A gente vai seguir justamente a cronologia dessa tabela. A gente vai começar pelo tema do justnaturalismo, e aí, grupo expositor do justnaturalismo, grupo acusador do justnaturalismo, grupo defensor do justnaturalismo e depois o grupo julgador do justnaturalismo. Terminou o justnaturalismo, a gente vai passar para o justpositivismo. Aí o grupo expositor do justpositivismo, grupo acusador do justpositivismo, grupo defensor do justpositivismo e grupo julgador do justpositivismo. Terminou o justpositivismo, a gente vai seguir essa linha do realismo e vai seguir a mesma linha, né, a mesma cronologia no neopositivismo. E, consequentemente, como são vários grupos, né, várias pessoas, isso provavelmente vai tomar todo o horário da nossa aula. Então, a gente vai começar às 19 horas e provavelmente a gente vai avançar no horário aí até por volta das 10, às vezes até 10h30 da noite, né? Por quê? Porque tem muita gente para falar, os temas são complexos, né? A exposição é complexa. Bom, pessoal, e, portanto, essa exposição vai ser feita aí por vocês, pelos membros dos grupos. Um pedido que eu vou fazer para vocês. Tentem fazer com que todo mundo fale, né? Por quê? Porque presencialmente eu consigo ver a pessoa lá na frente, se ela participou, se ela está integrada naquele grupo ou não.
Por aqui, eu não vou conseguir ver se a pessoa está, por aqui que eu digo é pelo Teams, né, virtualmente. Eu não vou conseguir ver se a pessoa está realmente integrada no grupo. Então, eu gostaria que a pessoa realmente falasse, né, que todos os integrantes dos grupos falassem. Não precisa ser muito extenso, muito longo, mas eu gostaria que todo mundo falasse. E para eu poder verificar se a pessoa realmente falou, se ela não falou, eu vou pedir para vocês também que no dia do nosso seminário, que a pessoa que estiver falando, ela abra a câmera, né? Por quê? Porque aí eu consigo identificar quem é aquela pessoa, né? Eu vou ter o nome aqui, mas eu vou conseguir identificar o rosto também para verificar se realmente é aquela determinada pessoa. Eu vou pedir para que quem for falar abrir a câmera para eu poder ver se realmente preparou, né? Se está por dentro, se esforçou, né? Se esforçou. Então, as meninas aí, como tudo vai ser gravado, já marquem salão de beleza às 2 horas da tarde, né? Para dar tempo de estar arrumada, maquiada, com cabelo feito, ter cabelo típico de casamento aí às 7 horas da noite, para poder aparecer aqui e ficar gravado para a posteridade, né? Então, né, todo mundo vai aparecer e a gente vai gravar. E outra coisa, no seminário presencial, eu sempre convido algum outro professor para ele, se puder, assistir. Mas como todo mundo tem seus compromissos, é muito raro, né, um outro professor acompanhar, porque tem o compromisso pré-agendado. Aqui no virtual, eu vou fazer o convite também, né, e eu acredito que a gente, no virtual, tenha mais chance de comparecimento de outro professor. E se puder, né, se o professor tiver essa disponibilidade, eu acho que vai ser ótimo, né? Tenho certeza que vai ser ótimo, porque é mais conhecimento a ser trazido para a gente. Né? E estando presente algum professor, eu sempre vou dar a palavra para ele fazer também as suas considerações, né? E tenho certeza que vai agregar muito conhecimento. Então, já avisando para vocês, eu vou fazer esse convite, como eu faço no presencial. No presencial é raro aparecer alguém, mas aqui eu acho que tem chance de aparecer. Pessoal, e aí já respondendo uma pergunta que veio da manhã. Professor, por que você está falando que vai ser pelo Teams? Porque provavelmente, né, os decretos, as resoluções aí do Poder Público não vão ter liberado ainda as aulas presenciais. Eu acredito que esse semestre ele vai, né, se prolongar dessa forma telepresencial e até o final. Então, por isso que eu já estou marcando pelo Teams aqui. Mas, quem sabe, se der tudo certo aí e voltar às aulas presenciais, maravilha, né? Claro, aí a gente vai fazer esses seminários também não, né? A gente vai fazer esse seminário de forma presencial aí. Mas eu já estou marcando por aqui porque provavelmente as aulas vão continuar de forma telepresencial e o seminário também. Outra coisa, pessoal, que me perguntaram na turma da manhã. Professor, eu preciso fazer um documento para entregar? Não, não precisa, né? Presencialmente eu já não exijo documento. Telepresencial, então, desnecessário, até incompatível com o mundo virtualizado que a gente vive. Então, não precisa fazer documento. A avaliação ela vai ser realizada através da exposição oral, da apresentação oral. Então, não há necessidade de fazer documento. Contudo, pessoal, eu acho interessante seguir a mesma linha que os professores estão trabalhando aqui no Teams, né? De fazer um arquivo do Word ou fazer um PowerPoint e compartilhar a tela, né? Não com o escrito total, porque se ficar muita coisa escrita, a gente não vai conseguir, né? A gente que está acompanhando a apresentação, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir ler tudo. Então, coloca lá os tópicos mais importantes, aquelas ideias que você não pode esquecer de mencionar, né? Na verdade, para servir como um roteiro para quem está expondo, né? E um roteiro também para quem está acompanhando a exposição para não se perder. Mas não precisa me entregar nada, né? A nota realmente ela vai vir da exposição oral. E, por uma questão de facilitação, olha só, acho interessante que o grupo que for fazer um material para ser compartilhado, para compartilhar a tela com os demais aí, escolha um dos
representantes do grupo, né, um dos elementos do grupo, para ficar encarregado com esse compartilhamento. Então, veja, essa pessoa que está encarregada de fazer o compartilhamento, ela vai fazer o compartilhamento para a fala dela e para a fala de todos os demais. Por quê? Para não ficar toda hora mudando o compartilhamento, né? Compartilhando, descompartilha e volta, isso vai ser uma confusão. Então, um só do grupo que fica encarregado de fazer esse compartilhamento e ele faz o compartilhamento para a fala de todos os demais integrantes do grupo. E claro, essa pessoa que estiver responsável pelo compartilhamento vai ter que ficar ligado, né, para deixar o material do Word ou os slides, né, de forma organizada, né, ou compatível aí com a fala, sincronizada com a fala, né? Essa pessoa tem que de fato ficar muito atenta aí para tentar não descompatibilizar o texto e a fala. Porque se já é difícil acompanhar, se a gente não sincroniza o texto com a fala, fica ainda mais difícil de acompanhar, né? Então, a avaliação vai ser feita toda por aqui, e é por isso que eu peço para vocês para ligarem as câmeras, né, quando estiverem falando. Quem não estiver falando pode deixar a câmera desligada, mas quem estiver falando eu peço para vocês para ligar as câmeras. E se porventura, né, algum aluno não tiver com o computador funcionando, né, ou tiver sem conexão, o celular funcionando, sem conexão com a internet, né, fiquem à vontade de conversar entre si, né, e se reunir na casa de uma determinada pessoa, porém, tomando todos os cuidados devidos. Então, limpando a mão com álcool, né, quem tiver reunido com outras pessoas que não da própria residência, usando sim máscara, né, não tem problema da imagem aparecer com máscara. Nós estamos vivendo um momento excepcional, né, e medidas excepcionais têm que ser tomadas. Então, se precisar reunir num só local para usar uma conexão só, um computador só, um celular só, não tem problema, fiquem à vontade. Mas, reunindo no local, mantenham as regras, né, sanitárias, digamos assim, né, lavando a mão, passando álcool em gel, evitando muita aglomeração, né, e usando máscara de proteção, sim. Usando máscara de proteção, sim. Bom, pessoal, essas são as regrinhas do trabalho, né? E agora, eu gostaria de ver com vocês para a gente já começar a organizar esses grupos. Então, eu vou interromper a gravação, né? E vou abrir para a gente conversar um pouquinho, para a gente já organizar esses grupos, então. Eu acredito que os grupos devem ser aí de 3, 4 pessoas, né? 3, 4 pessoas é suficiente e consegue abarcar a classe inteira, né? E aí, então, eu peço licença para vocês, vou interromper a gravação para a gente poder, então, organizar esses grupos. Então, um grande abraço, valeu, né? E a gente continua aqui para fins de organização dos grupos.